Um pouquinho do... O pessoal ainda não está... Bom dia. Primeira coisa. A fala aqui sobre registro eletrônico de saúde, na verdade, é um pouco mais reflexão e conceitos do que a gente vai fazer, do que exatamente alguma aplicação prática, que é o que explica um pouco não ter tanta gente interessada nisso. Né? Aí, o que a gente está... A primeira coisa, quando a gente fala em registro eletrônico de saúde, a gente, para variar, temos que conceituar para quem não é da saúde e não está acostumado com essa ideia. Próximo. Então, o que é registro? Aí a gente fala, assim, o registro é uma documentação de uma atividade ou de uma relação entre pessoas, né? Entre o profissional de saúde. No caso da saúde, o registro eletrônico de saúde é uma documentação entre um paciente, uma pessoa que procura um serviço de saúde, e um profissional de saúde, mediada por um gestor. E essa mediação pode se confundir às vezes, né? O médico, se você vai a um consultório médico, ele é o profissional e o gestor do serviço, né? E o registro envolve a coleta, o processamento, a análise e a guarda dessa informação, não importa em que formato que ela esteja, né? Isso que é o mais importante. O registro eletrônico de saúde, o eletrônico é só uma forma diferente de guardar essa informação, né? Que já está regulamentado. A próxima. Para vocês terem uma ideia, assim, a questão dos registros de saúde, não eletrônicos, obviamente, eles se iniciam na França como uma necessidade de documentação hospitalar, né? Os hospitais, na forma como a gente conhece, na verdade, eles são criados na França em 1800, 1700. Então, são os primeiros registros de prontuários. Os hospitais são uma invenção das enfermeiras, né? Não é uma invenção dos médicos. Tá? Porque originalmente os hospitais nasceram da necessidade da gente separar os doentes dos saudáveis e colocar os doentes para morrer num lugar só, né? Então essa era a primeira... o hospital surge depois é que muda a ideia de que o hospital é um lugar para a gente curar as pessoas e não para deixar elas morrerem lá dentro. Isso nasce, essa necessidade de registrar o que está sendo feito, nasce dessa necessidade da continuidade da coisa, né? Então, você tem o registro de saúde, sempre envolve essas três figuras: o paciente centralmente, assim, os dados são sobre ele, né? O profissional que coleta esse dado e tem essa relação, faz essa atividade, e um gestor que cuida disso tudo. E aí a confusão entre profissional e gestor também acontece, né? Então, já se tentou várias vezes colocar, por exemplo, transferir essa responsabilidade da guarda dessa informação para o paciente, deixar ele mais centralizado. Então você confundir o profissional, o paciente com o gestor. O paciente é dono do seu prontuário, então ele carrega o prontuário embaixo do braço e vai para cada unidade de atendimento carregando os seus registros. Várias experiências foram feitas nesse sentido, assim, nenhuma delas funcionou. Então, o clássico e que funciona é onde você tem essas três figuras bem delimitadas. E os três são donos desse registro, né? Isso é uma questão importante também. Quem que é o dono do prontuário? O dono do prontuário não é só o paciente. O paciente é a figura central desse prontuário, ele tem o direito de acesso, tem o direito de ter uma cópia desse prontuário, não importa que formato esse prontuário seja guardado, essas informações sejam coletadas, mas ele não é ele é um coparticipante dessa coisa também, né? O profissional que faz a coleta da informação e registra essa informação também é dono desse prontuário, né? Na verdade, quando a gente fala dono, então vamos falar assim, dono do conteúdo,
Então, esse conteúdo... E o gestor é responsável pela guarda disso tudo. Então, o profissional tem que se preocupar em documentar exatamente o que você está fazendo. O próximo, por favor. E por que a gente faz essas coisas todas? Primeiro, por uma questão humanitária e de racionalidade, que é você garantir a continuidade da assistência. Essa é o fulcro central de você fazer um registro de saúde. Quer dizer, você dizer que fez, dá para dar continuidade ao próximo profissional de saúde que vê esse paciente, vê essa pessoa, garantir que, assim, saber o que foi feito e não fazer, para tentar evitar fazer de novo ou tentar evitar fazer bobagem, né? Que é o principal motivo da gente estar trabalhando o registro em saúde, né? Que é, então, a continuidade. Aí a gente já tem alguns decorrentes dessa necessidade, a gente tem alguns ganhos secundários, por exemplo. Também o documento o registro em saúde é um documento primordial para você dar apoio, fazer apoio à decisão médica, apoio à decisão de saúde. Sabendo o que foi feito anteriormente, eu penso no que eu vou propor como proposta terapêutica para esse paciente para resolver o problema dele. Então, essa já no papel, isso já existe. Você já faz esse raciocínio automaticamente, né? Quando a gente passa isso para o formato eletrônico, é que a coisa complica. Porque o computador não faz isso de maneira automática. Você tem que dizer para ele no que você vai me apoiar a decisão. Então, por outro lado, o apoio à decisão no formato eletrônico tem uma potencialidade enorme, né? A gente usa também o registro para uma questão da gestão, que é não só a necessidade de guardar isso, mas para a gente fazer o uso racional do conjunto dessas informações, né? Então, assim, para dar racionalidade ao processo assistencial, com o registro da documentação, eu consigo prever assim, qual a quantidade de recursos que eu preciso para uma determinada população, qual a quantidade quais as atividades que são necessárias você priorizar para evitar determinadas situações, né? Então, veja, se eu tiver um controle dos casos de dengue, eu consigo dizer quanto que eu preciso de investir para evitar estes surtos nos próximos períodos e por aí afora, né? Além disso, tem a questão da segurança. Paradoxalmente, eu preciso de documentar essa relação das atividades médicas para poder garantir o sigilo e a privacidade. Tá? Paradoxalmente, por quê? Porque eu preciso de documentar isso, primeiro, para provar que o paciente disse, assim, me deu essa informação, né? Se eu não documentar isso, eu não tenho como provar que ele me passou essa informação. Tá? Então, é por uma questão de segurança, uma questão legal, a documentação, o registro, ele é obrigatório. Tá? Assim, o registro, sem entrar no mérito se ele é eletrônico, se é registrado em pedra, ou o que seja, ele faz parte do processo assistencial. Sabe? Ele é parte integrante da assistência. Se você não tiver, eu posso fazer melhor assistência do mundo, se eu não registrar, ela não tem validade. Tá? Eu estou cometendo um erro gravíssimo ao não registrar uma intervenção à saúde em determinado paciente. Tá? Eu estou fazendo meia assistência se eu não fizer o processo de documentação correto. Por quê? Porque isso faz parte do processo natural de continuidade dessa assistência e da garantia do sigilo e da privacidade. A documentação é que garante a construção de um processo de confiança entre o paciente, o profissional e o gestor de saúde. Então, eu escolho, assim, se a gente imaginar que eu não garanto, que eu não consigo garantir o sigilo e a privacidade de um paciente,
o paciente nunca vai me dar todas as informações necessárias para que eu consiga dar uma assistência de qualidade para ele. Ele sempre, assim, se houver uma falta de confiança, ele vai falar só metade das coisas que eu preciso de saber para garantir uma boa qualidade de assistência. E eu posso, em função dessas meias informações, tomar decisões no processo terapêutico que podem piorar a situação desse paciente, né? Então, essa é uma questão muito importante da base de relação, dessa relação de confiança, né, que se estabelece. Então, essas três são os princípios básicos de registro de maneira geral. E a próxima. E aí, quando a gente fala, a gente dá um salto entre, assim, uma vez definidos os documentos que o registro é registro, a gente passa a falar nele no formato eletrônico. Tá? Hoje, muito provavelmente, eu posso afirmar que essa questão do registro eletrônico de saúde é a parte mais atrasada e parte mais e menos explorada de automação e informatização na área da saúde, né? Então, hoje, se a gente for olhar aqueles hospitais da França de 1700 e não sei das quantas, olhar o arquivo dele, ele é mesmo mais ou menos parecido com o arquivo de um hospital moderno 300 anos depois, certo? Se olhar o centro cirúrgico do hospital, a gente tem um centro cirúrgico que parece uma estação da NASA, né? E aí você vai nesse mesmo hospital e olha o arquivo médico deles e descobre que a NASA tem estantes de madeira cheia de arquivos de papel, tudo misturado, que é uma zona, né? Então, a quantidade de... esse atraso não é à toa, assim, tem seus motivos. Primeiro que, só muito recentemente, você tem, de fato, uma diminuição do custo desta parte. E sempre essa parte da documentação foi relegada a um segundo plano, em detrimento da assistência direta, né? Então, assim, e tudo isso relega a terceiro plano a informatização disso. Então, você já tem uma dificuldade de fazer os profissionais de saúde entenderem a importância do registrar, mesmo que seja em papel, com qualidade. Aí aquela velha e eterna discussão da letra do médico, certo? E não é só o problema da letra do médico, mas também tem a letra do enfermeiro, a letra de qualquer profissional de saúde. E a questão que está colocada de você estar... e tudo isso dentro do arcabouço da informatização, né? Hoje, na saúde, nós temos o menor percentual de orçamento definido para isso, versus, se a gente comparar com o banco, por exemplo, o orçamento de informática em saúde do Ministério é de mais ou menos 0,2% do orçamento. Os bancos investem 3 ou 4% do PIB para garantir a qualidade do serviço de informática. Então, assim, é uma área que está subdimensionada, subfinanciada, além do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, né? do financiamento da saúde. Então, nós temos carência muito grande disso, e isso explica um pouco por conta dessa questão. Mas isso não é um evento só brasileiro, isso é um evento internacional. Somente agora é que existe um esforço mais articulado internacional de você estar utilizando a informática de uma maneira pesada na área de documentação e registro eletrônico, tá? Através de algumas iniciativas, tá? Principalmente da Organização Mundial de Saúde e grandes países, tá? Aí temos E quando a gente fala em registro eletrônico de saúde, aí a gente está falando uma coisa que só a informática consegue dar para a gente, que é você fazer, em vez de assim, transformar o prontuário num registro individualizado, tá? O prontuário você tem em todas as unidades básicas de saúde, ou todas as unidades,
todos os estabelecimentos de saúde você tem um prontuário, né? E você pode ter prontuário ele na forma eletrônica. Se você tiver ele na forma eletrônica, você consegue ter registro eletrônico de saúde. Se eu não tiver prontuário eletrônico, eu não tenho como ter registro eletrônico de saúde, pelo simples fato de que o prontuário ele tem que refletir 100% da informação estabelecida entre essa relação entre o profissional de saúde, o paciente e o gestor. Certo? Então, aqui, no nível do prontuário eletrônico da unidade, eu tenho 100% das informações. No registro eletrônico de saúde, eu tenho somente um extrato daquelas informações que são as mais relevantes para a continuidade e para o que eu quero de informação geral desse paciente. O que significa isso? Eu não preciso de ter uma cópia do prontuário eletrônico da unidade no registro eletrônico de saúde. Eu tenho só um extrato, tá, daquelas informações que são mais relevantes. Tem alguns estudos muito interessantes que mostram que você só precisa dos 100% das informações do seu prontuário eletrônico, do seu registro de saúde, no raio de 100 quilômetros aonde você mora. Tá, passou a 150 quilômetros de distância de onde você mora, você só precisa de 10% das informações do seu prontuário. Tá, para garantir a continuidade de assistência e para garantir a qualidade da sua assistência. Tá, eu preciso de saber aonde as coisas estão. Isso sim, mas eu não preciso de ter acesso, eu não preciso de garantir uma cópia de tudo que está aqui embaixo. Então, eu vou ter um prontuário em cada unidade ou cada estabelecimento diferente que eu passar, tá? E o registro eletrônico é o conjunto das informações mais relevantes dessa documentação, desses registros individuais dos estabelecimentos. Bem, e o que a gente chama de informações mais relevantes? São aquelas que garantem que o próximo profissional de saúde que vai vê-lo não precisa de, primeiro, ficar duplicando o trabalho. Né? Então, se você imaginar que você passa em algum momento da sua vida num hospital, num centro de saúde, num ambulatório de especialidade, em 2 ou 3 especialistas diferentes, você vai ter 5 cadastros de você sendo realizados de maneira diferente por pessoas diferentes e 5 chances de embutir erros diferentes na sua identificação. Né? Então, isso é o que acontecia até 3 ou 4 anos atrás nas unidades do Sistema Único de Saúde, onde eu tinha 20 sistemas diferentes, para 20 tipos de patologias diferentes, por exemplo, onde eu precisava de entrar 20 vezes com os mesmos dados de nome, identificação, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, município de nascimento, número do CPF, números, isso 20 vezes. Né? Considerando... E o mais legal é quando você faz isso 20 vezes e a mesma pessoa que faz isso 20 vezes. Né? Aí é o cúmulo da crueldade como profissional de saúde. De qualquer maneira, esse prontuário... Então, quais essas informações que a gente tem? Essas informações de identificação, que são comuns. Né? E, do ponto de vista, você tem dados clínicos, que são importantes, né, e são relevantes para a continuidade. Por exemplo... um dado de alergia. Um paciente tem alergia a camarão. Certo? Essa alergia a camarão, ela pode... se eu tiver essa informação num pronto-socorro, quando você estiver de férias, passando as férias em Fortaleza, essa informação é muito importante para um médico que vai atendê-lo, eventualmente, num pronto-socorro em Fortaleza. Se você tem alergia de pirona, certo? Alergia de pirona deixou recentemente um cantor de rock em coma por 3 meses. Se o pessoal tivesse essa informação no pronto-socorro, provavelmente eles não teriam dado de pirona para ele no pronto-socorro. E ele não teria tido essa sequela. E teria resolvido em 5 minutos um problema que deixou ele numa UTI durante 3 meses. Então, essas informações, por exemplo, a informação de alergia é muito importante. Informações de medicamentos que você está tomando. Certo?
Se eu chegar em algum lugar e esquecer de falar para o médico que eu estou tomando um determinado medicamento, ele pode ter uma interação com outro medicamento que esse médico queira me dar, e eu vou ter um agravamento da minha situação de saúde ao invés de ter uma melhora. Então, e hoje, se a gente continuar assim, uma pessoa com mais de 60 anos com algum problema de saúde tem uma prescrição de mais de 10 medicamentos diferentes. Imagina, eu não consigo lembrar os 10 medicamentos que eu estou tomando hoje. Tudo bem que eu estou perto dos 60, mas é exigir muito, é exigir demais da nossa capacidade ter essas coisas não automatizadas. E aí a informatização entra com um potencial de melhoria da assistência que é ímpar, né? Eu posso colocar, se eu tiver essa informação subindo do prontuário eletrônico, certo, do centro de saúde, à disposição nos pronto-socorros dos hospitais, à disposição nos ambulatórios de qualquer pronto-socorro do país, eu tenho a possibilidade, primeiro, de acelerar o processo de atendimento desse paciente, porque eu não vou precisar de ficar perguntando. Assim, em média, você usa 20, 25 minutos para extrair a história de antecedentes familiares e antecedentes pessoais de uma pessoa numa consulta. Isso é os mais importantes, né? Se eu for fazer uma consulta de homeopata, leva 2 horas. Mas, assim, esses são 20 minutos que cada especialista, cada médico tem que fazer de novo, toda vez que tem um contato com o paciente, se ele não tiver acesso a essa informação de forma organizada anteriormente. Então, o registro eletrônico é essa a ideia dele. Eu não preciso de ter a imagem de uma fratura de membro inferior que você teve há 5 anos atrás. Mas eu preciso de ter a informação de que você teve essa fratura, que essa imagem está em algum lugar ali, está numa unidade guardada, né? E que eu posso acessá-la se eu precisar, através da interoperabilidade dessas unidades. E esse é o conceito que a gente está trabalhando com o registro, né? Então, eu tenho prontuários eletrônicos ou prontuários que estão em todas as unidades aqui embaixo, não importa se ela é do Sistema Único de Saúde, se ela é privada, se é só no consultório médico isolado. Essa informação sobe, ela pode subir direto, as informações relevantes podem subir direto para um registro eletrônico de saúde nacional, onde eu junto todo mundo, todas as informações relevantes no mesmo repositório, certo? Ou eu posso fazer registros segmentados. Então, o que é um registro segmentado? Eu vou pegar todas as unidades da Unimed, usam o registro eletrônico de saúde da Unimed. Ela tem acesso a todos os prontuários eletrônicos das suas unidades. Eu posso estabelecer registros eletrônicos por segmento, por municípios, por estados, por operadora de saúde, por cadeias hospitalares, por tipo de patologia. Todos os institutos de câncer têm um registro eletrônico de saúde segmentado. Então, assim, não é o problema. Inclusive, melhora a possibilidade de a gente fazer essa é a proposta da arquitetura de uma topologia hierarquizada e regionalizada, certo? Mas o mais importante é que todos enviam os dados para um registro eletrônico nacional, que é eu garantir que não existe duplicidade da informação, e mais do que não é que não exista duplicidade da informação, mas é que não exista duplicidade incoerente da informação. Porque tudo bem eu ter uma cópia do registro eletrônico regional, o problema é ele ser diferente da informação que eu tenho no registro eletrônico nacional, né? Porque aí você tem problema, em vez de gerar solução, a gente gera problema, né? Que são
incompatibilidade de dados entre as diferentes fontes da onde você está tomando esses dados. Tá? Essa é a lógica, assim, esse é o conceito de registro eletrônico que o Brasil está adotando. E esse registro eletrônico nacional é um registro eletrônico nacional que independe se você está no setor complementar do SUS, setor privado, ou na assistência pública direta. Né? Todos os dados sobem. Né? E aí esse registro eletrônico, basicamente, ele tem dados de identificação e dados clínicos. Né? Aqueles dados clínicos que são os mais relevantes para a continuidade da assistência. Tá? E, ao mesmo tempo, e aí o mais importante de tudo isso é que eu mudo um pouco o conceito e uma cultura que existe já de longa data no país, mas que é uma boa cultura, não é uma cultura ruim, mas que precisa de evoluir, e está evoluindo, no sentido de eu construir sistemas informatizados, não de controle de processos, mas sistemas informatizados de informatização do processo. Quer dizer, é o conceito de você fazer a coleta em ato, quer dizer, é o profissional de saúde que interage com o seu tablet, com o seu smartphone, com o seu desktop, com o seu notebook, e faz a coleta dessa informação, dessa relação com o paciente em ato. Por todos os motivos possíveis e imaginários que a gente tem até hoje, essa relação, essa noção, ela não é muito difundida. Né? Assim, hoje, 95% dos sistemas estabelecidos, tanto no setor privado quanto no setor público, eles estabelecem uma relação de informatização de controle de processo, que é onde eu tenho... Assim, eu pego o prontuário de papel, dou para um digitador, e esse digitador faz a coleta desse dado secundária. Né? Ele faz uma releitura do papel e coloca isso numa planilha, coloca isso num sistema fragmentado e pós-digitado, que induz a erro, né? Mas que é um erro calculado, e que a gente tem usado ao longo desde a década de 70, pelo menos, a gente tem esses 90% dos nossos sistemas são nessa lógica. Tá? Aqui o que a gente está propondo com o registro eletrônico de saúde é mudar um pouco a lógica. E a outra lógica que muda também é que esse registro eletrônico de saúde nacional não tem um sistema só de coleta. Então, a proposta não é que o governo forneça aplicativos de prontuário eletrônico. O que eu vou fornecer é a infraestrutura necessária para que desenvolvedores, para que o pessoal de desenvolvimento de software de ponta possa enviar os dados para esse registro eletrônico de saúde nacional e consumir os dados desse registro eletrônico de saúde. O próximo, por favor. Eu acho que... Então, como é que a gente vai fazer essa infraestrutura? Basicamente... Oi, diga. Não, pode perguntar. Quem quiser perguntar, pode falar. Sim. Para cima, isso, estratificado. Ele quer garantia de sigilo e privacidade, sim, perfeito. Tá, vou responder da seguinte forma. Assim, ela é obrigatória e optativa. Porque na diferente... desculpa. Oi? Ah, tá, desculpa. Então, o que ele perguntou é se
O envio das informações do prontuário eletrônico local para o registro eletrônico segmentar ou nacional, se ele é compulsório, se ele é obrigatório de ser realizado. Assim, sim e não. Né? A resposta é sim e não. Depende da situação. Você tem informações... Primeiro, a documentação do ato é obrigatória. Não importa se ele seja no formato eletrônico ou de papel. Então, você tem que manter um prontuário do paciente na unidade em que você está atendendo esse paciente. Certo? Então, assim, a documentação é obrigatória. O envio dessa documentação, mesmo em papel, ele é obrigatório em determinadas situações. Tá? Então, você tem que garantir primeiro. Eu sou obrigado a manter a documentação e sou obrigado a manter o sigilo e a privacidade dessa documentação. Eu não posso dar conhecimento do conteúdo desse prontuário para ninguém que não seja autorizado pelo paciente. Tá? Exceto, aí tem o exceto se esse conteúdo for referente a uma lista de situações de notificação compulsória previstas em lei, tá? Que obrigam o profissional de saúde a passar essa informação, a transmitir essa informação para frente, para um patamar acima. Tá? E aí não importa se é eletrônico, ou, de novo, não importa se é eletrônico ou de papel. Essa lista, são chamadas doenças de notificação compulsória. Né? Assim, então, eu tenho uma lista de mais ou menos 27, 29 doenças, patologias que se enquadram nessa, ou situações patológicas se enquadram nessa lista, e que é uma lista pública que é determinada anualmente numa portaria do Ministério da Saúde, tá? Especificamente da Secretaria de Vigilância Sanitária. Então, por exemplo, os casos emblemáticos: dengue, AIDS, cólera. Né? Assim, a maioria são situações epidêmicas e endêmicas, infecto-parasitárias, mas temos algumas situações também, por exemplo, violência contra o menor, violência contra a mulher, e algumas outras situações também são de notificação compulsória. Além disso, você tem a notificação por força de lei, que é o seguinte: olha, o juiz manda quebrar. O juiz manda quebrar o sigilo e privacidade, e é claro que ele tem que fazer isso, só pode fazer isso de maneira justificada, certo? E mesmo essas doenças de notificação compulsória, mesmo essa situação de transmissão da informação, ela tem que ela tem que obedecer às regras de sigilo e privacidade. Então, não é porque alguém tem AIDS que eu vou pôr no jornal que alguém tem AIDS. É que eu sou obrigado a enviar essa informação de identificação, identificado o caso, a descrição do caso, é o registro eletrônico, é o registro de saúde desse caso, para o gestor municipal, para o gestor estadual e para o gestor federal. Essa é a cadeia de informação. E o gestor municipal, estadual e federal tem a obrigação de garantir o sigilo e a privacidade dessa informação que eu estou enviando. Eu, profissional de saúde, gestor da unidade, estou enviando. E o uso que eu posso fazer desta informação é limitado. Eu, gestor federal, eu tenho que guardar essa informação, eu tenho que analisar essa informação e posso tomar decisões nunca de forma individualizada, mas sim de forma coletivizada. Então, eu uso o dado consolidado, eu uso o dado desidentificado para tomar decisões sobre determinada patologia, até a decisão de falar: olha, o indivíduo, o senhor José, tem que ser internado, tuberculose. Ele não toma remédio, ele tem que ser internado compulsoriamente. Então, eu vou tirar o
poder de decisão dele, vou transformá-lo num indivíduo sem poderes e vou interná-lo compulsoriamente. Esse é o extremo do exemplo dessa relação. Certo? No caso do registro eletrônico, a mesma situação se dá para todas as outras informações. E aí eu uso uma saída legal, que é o seguinte, que é aquela coisa, se o paciente autorizar, eu envio. Tá? Nós temos dois modelos possíveis, o opt-in ou o opt-out. Tá? Eu tenho o modelo australiano, é o modelo que o paciente tem que ir lá e falar, olha, eu quero entrar no registro eletrônico de saúde. Eu quero disponibilizar os dados da minha relação desse prontuário aqui, que é obrigatório, para outras esferas, outros serviços. E aí ele pode dizer, eu quero autorizar para esse médico aqui, para esse tipo de serviço, para o pronto-socorro, se eu tiver que alguém quebrar esse sigilo, está autorizado. Basicamente, esse é o opt-in, o paciente vai lá e, olha, eu quero. Nós, no Brasil, nós adotamos o modelo opt-out. Os seus dados estão lá. Tá? Se esse dado vai ficar disponível para o profissional de saúde, você é que autoriza ou não. Tá? E aí, eu tenho todos os meus dados no registro eletrônico de saúde, mas eles estão lacrados e fechados para uso de qualquer profissional de saúde, de forma individual. Então, se você tiver em Fortaleza, comer um camarão, comer uma empadinha, que o cara falou que era de azeitona, mas se foi de camarão e você tem alergia a camarão, o médico lá no pronto-socorro de Fortaleza, ele vai procurar o seu registro eletrônico e vai falar, olha, eu não tenho acesso. Ele vai ter que perguntar para você, naquele edema de glote, certo? Roxo, sem respirar, se você tem alergia a camarão. Então, mas assim, o seu direito a ter o seu dado preservado e não compartilhado vai ser garantido. Tá? Assim, tem apesar de ser opt-out, né? Tem um problema aí que, assim, por exemplo, a Austrália fez opt-in e eles criaram toda essa infraestrutura e só 10% da população aderiu. Por quê? Porque isso é um processo que tem um processo de maturidade muito longo, muito complexo para fazer isso, né? Então, agora eles estão tendo que fazer todo um trabalho de disseminação e de educação em saúde para mostrar para as pessoas, olha, isso eu garanto a segurança e o sigilo da privacidade dos dados, né? Ele só vai ser usado quando realmente for necessário. Desculpa. O próximo, por favor. Pode estar disponível só no prontuário escrito e não necessariamente tenha que estar no prontuário digital, se for... Na verdade, você não tem como obrigar. A gente ainda não tem como obrigar o pessoal, a todas as clínicas e profissionais a usarem um registro eletrônico. Certo? Você obriga, aí tem algumas formas mais fragmentadas, que eu obrigo os consultórios a notificarem, certo? Mesmo que seja uma ficha, ou usando um sisteminha na web, mas para poucas coisas. Daí fica mais disponível para aquele órgão, para aquela unidade. Para a unidade, né? E menos para um consultório de maneira individualizada. Mas aí um dos desafios que está colocado é a gente exatamente poder explorar essa possibilidade, que é uma coisa muito nova, que, por exemplo, eu dar um aplicativo para um médico poder acessar o Cartão Nacional de Saúde através do seu smartphone e ele manter o registro eletrônico de saúde
na nuvem. Na verdade, ele vai acessar, o repositório está todo lá. Certo? E ele usa um aplicativo só para acessar esses dados e trocar esses dados com os seus pacientes. É um aplicativo para está na moda, para um obstetra acompanhar todas as consultas de pré-natal dos seus pacientes, certo? E poder se organizar para conseguir fazer o parto normal de todas elas. Sim. Em vez de ficar agendando. Mas o desafio também. Cesariana. Então, o desafio é justamente também, acho que os profissionais aceitarem e aderirem a tudo isso, né? Sim. Isso tem a grande dificuldade hoje é menos o arcabouço tecnológico. Hoje você tem ferramenta para fazer isso, mas você tem que mudar uma cultura também do profissional que tem pouca informação ainda. Apesar de que a gente tem as últimas mostras, tem uma pesquisa do NICBR que está muito interessante, eu aconselho todos a verem, quem se interessa pela informação na área da saúde, que 95% dos médicos usam computador em casa, 99% usam computador em casa, certo? E 45% usam computador no seu local de trabalho. Tá? Smartphone, esse fica em 86, 87, assim. Mas não usar o smartphone para trabalhar, né? Que é essa questão. Então, apesar dessa resistência inicial, dessa coisa de usar registros ou sistemas de informatização eletrônicos para interagir com o paciente, você tem um grande potencial a explorar ainda, né? Isso aqui é um pouco uma definição um pouco mais gráfica para a gente entender como é que a gente está trabalhando no DataSUS hoje, que é importante. Então, a gente tem um barramento SOA lá em cima, que tem os grandes repositórios. Eu tenho um repositório do Cartão Nacional de Saúde, do Registro Eletrônico de Saúde, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né? Por exemplo, eu tenho o sistema de informações da atenção básica. Isso tudo são repositórios únicos, que antigamente eram duplicados. Então, hoje eu tenho o Cartão Nacional de Saúde, quem acessa aquele primeiro banco ali, acessa 270 milhões de registros, e tem o acesso à identificação, aos dados demográficos dessas 270 milhões de pessoas dentro do nosso cadastro. Isso a gente já está disponibilizando através de APIs, usando o padrão PIX, PDQ, PMI, usando o HL7, que são os padrões de identificação internacionais, são padrões abertos, que podem ser desenvolvidos. Então, qual que é a importância da utilização dos padrões? A importância da utilização dos padrões é o seguinte: em saúde a gente tem que garantir que A é A e B é B. Certo? Então, se eu tiver um prontuário aqui embaixo que diz que o paciente teve um ataque cardíaco, é diferente de um outro prontuário lá no outro lado, que diz que esse paciente teve um infarto agudo do miocárdio, que essencialmente é a mesma coisa. Certo? Então, para eu garantir, então eu preciso de uma padronização da terminologia de comunicação que se estabelece entre esses padrões. Eu tenho que fazer os computadores entenderem a mesma coisa. E mais do que isso, eu preciso de ter essa informação, essa terminologia entendida dentro de um contexto. Então, eu tenho que ter um padrão do modelo de informação. Então, não basta eu falar que, olha, assim, vamos pegar o padrão do modelo de informação da nossa tabela de procedimentos do SUS hoje. Eu tenho um procedimento lá que é o seguinte: olha, o paciente foi submetido o procedimento de amputação de membro superior. Beleza? Essa informação é precisa para aquilo que ela foi feita, para eu conseguir cobrar alguém sobre o procedimento amputação de membro superior. Do ponto de vista de documentação, para mim, ela é muito complicada do ponto de vista de segurança do paciente, porque eu não estou dizendo se eu amputei à direita ou à esquerda.
certo? Então eu preciso de uma terminologia que dê conta para o que ela é feita, que é você documentar a relação. Para isso a gente está estabelecendo um padrão internacional, que é o SNOMED-CT, que o Brasil está fazendo afiliação à fundação que toma conta dessa terminologia. Estamos usando o modelo de informação do OpenAIR, que é um modelo de informação utilizado pela Inglaterra e pela Austrália, certo? E o padrão de mensageria HL7, que garante essa troca de informações de maneira a garantir a segurança do paciente. O nosso tempo está esgotado, então eu vou pedir para vocês, eu vou estar aqui no stand do DataSUS, se vocês quiserem tirar dúvida, tá? Só a última coisa, o próximo, é o último. Acessem datasus.saude.gov.br, entre na aba de interoperabilidade. Tá? Então, desenvolvedores podem entrar, né, no site e ver a documentação para uso e para desenvolvimento dos APIs de identificação e todos os serviços SOA já está disponível nesta área do site. Tá? Assim. Os slides estão disponíveis também no próprio Mandeca, tá? Tá bom? E podem usar o pessoal pediu para usar o aplicativo para pontuar e pedir o download dessa apresentação. Muito obrigado, valeu. Tem que ser. Não sei se o cabo.